Muito bem, no episódio de hoje do Atualizando, um assunto quentíssimo aí, pensando nas provas dos vestibulares e do Enem, envolvendo a questão ambiental, os 50 anos da Conferência de Estocolmo. Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Atualizando, e hoje temos um assunto importantíssimo, aí, esperadíssimo nas provas dos vestibulares e do Enem, os 50 anos da Conferência Ambiental de Estocolmo, de 1972, e, nesse caminho, os 30 anos da Eco 92, ou da Rio 92, importante conferência realizada aqui no Brasil. Aqui no estúdio, o professor Rogério, o professor Monteiro, o professor Ricardo Gaúcho. O Gaúcho aí vai dar um pitaco especial sobre a hipótese ou teoria de Gaia, uma vez que recentemente faleceu o seu criador, o seu fundador, o James Lovelock. Então, vamos lá. Em 1972, no início da década de 70, as preocupações com o meio ambiente, elas cresceram diante do aumento dos estudos e também das agressões ambientais. Nesse trilho, a ONU realizou em Estocolmo, na Suécia, a sua primeira grande conferência sobre questões ambientais. A Estocolmo, 1972. Aí nós tivemos um hiato, um intervalo de 20 anos para a próxima conferência, que foi a Eco 92. Nesse meio caminho, nós tivemos aí o recrudescimento da Guerra Fria, nós tivemos situações de crise econômica que afastaram o holofote para as questões ambientais, principalmente para uma grande conferência. Aconteceram conferências, tivemos avanços, que até o Monteiro vai falar, mas não tivemos nenhuma grande conferência. Então foi 72, foi 92 e depois nós tivemos outras em 2002, 2012 e no finalzinho aí desse nosso papo eu falo do que está rolando ou já rolou nesse ano nesse sentido. Então o professor Rogério vai falar um pouquinho dessa importante conferência que foi a Estocolmo 72. Ok, então o que vale a pena destacar, esses 50 anos da Conferência de Estocolmo, por ser uma efeméride e ligada a uma questão bastante debatida atualmente, que é a questão ambiental, vale a pena nós ficarmos antenados aí a essa possibilidade de os vestibulares lembrarem dessas conferências, em especial a dos 50 anos, em 72, a Conferência de Estocolmo. O que nós podemos recuperar dessa importante conferência mundial para o meio ambiente é a definição do conceito de desenvolvimento sustentável. Pela primeira vez surge a definição de sustentabilidade e esse conceito foi trazido pelo ambientalista norte-americano Lester Brown, atualmente com 88 anos, um ambientalista influente, e que traz o conceito de desenvolvimento sustentável como uma sociedade que é capaz de garantir e satisfazer as suas necessidades sem comprometer as chances de sobrevivência das gerações futuras. Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, não se trata de condenar o motor da história, o desenvolvimento da economia capitalista. É evidente que nós vamos continuar usando recursos naturais, mas é preciso ter uma preocupação sobre que planeta queremos deixar aí para as gerações futuras. Então, a sustentabilidade parte do princípio que nós temos uma responsabilidade de deixar um planeta mais sustentável para as gerações futuras. Essa ideia, na verdade, estava ligada à própria hipótese de Gaia também, que é uma ideia de unificação. Então, a gente tem a noção do presente, mas a gente, às vezes, não se dá conta que também nós temos o futuro. Então, as pessoas que vão nascer no futuro são parte integrante de nós. Então, a ideia de sustentabilidade, que está sendo discutida aqui, é justamente essa colocação. Quer dizer, a gente explorar o ambiente, a gente deve explorar a natureza, mas explorar de tal forma que as próximas gerações também possam explorar. Então, se as próximas gerações puderem explorar, é sinal que as próximas das próximas também. Então, esse mecanismo funciona. A ideia de sustentabilidade, ou seja, é uma visão de homem integral. Quer dizer, nós somos o futuro também. E a gente está pensando muito localmente, é uma visão até baseada na nossa economia,
E eu acho bacana perceber que essa ideia, né, a hipótese de Gaia ou da sustentabilidade não nasce por acaso, né? É porque naquele contexto ali de 72, realmente a ideia de que muitos recursos são finitos, né, de que tinha-se uma ideia na época de que o planeta era grande, ele suportava, né, as agressões, ou ele depurava, né? Então, eu tinha um professor na faculdade que dizia assim, foi percebido que a coisa estava feia, né? Então alguma coisa tinha que ser feita. Sim, É sim. que ali naquela época, um pouquinho antes, eles tinham uma visão que eles dizem antropocêntrica, né? Que o ser humano é mais importante que tudo e tem que desenvolver. É uma coisa meio racional até demais. E aí, a partir dali, com essas questões de Gaia, tudo começa a virar uma visão mais biocêntrica, né? De analisar vários sistemas coligados ao mesmo tempo. E aí, não só a questão ambiental, daí entra a economia, entra a questão social também, né? E sem dúvida é importante trazer esse debate, né? Essa eu acho que foi a grande marca, a grande importância dessa Conferência de Estocolmo, que é o ponto de partida, né, para uma conscientização global. E muita gente torce o nariz, né, quando o assunto é meio ambiente, preocupações ecológicas. Muita gente não gosta desse tema e acusa esse debate de ser um eco-chato. Mas é preciso ter uma consciência, né, como o Gaúcho muito bem apontou, dessa nossa responsabilidade como cidadãos, como consumidores. Os nossos hábitos de consumo, eles refletem, né, causam repercussões no meio ambiente, evidentemente, né? A natureza, vou trazer só rapidamente alguns dados, talvez para incrementar aqui a nossa conversa. A natureza, ela fornece globalmente, em escala, né, mundial, aí 125 trilhões de dólares em serviços. Então, é inestimável, né, assim, o valor que nós temos dos recursos naturais. No mínimo 70% das moléculas que geraram novos medicamentos nos últimos 25 anos provém de recursos naturais, né? E vários outros números aí curiosos, né? E ao mesmo tempo preocupantes, o fato de a gente gerar 8 milhões de toneladas de plástico anualmente, né? Despejar isso na natureza, e a projeção não é nada otimista. Até 2050 isso deve gerar 12 milhões de toneladas de plástico. Então, os nossos hábitos cotidianos, por mais simples que possa parecer, eles precisam ser repensados e cada um fazendo um pouquinho da sua parte, né? Podemos contribuir para essa... daí que vem essa questão do eco-chato, né? Porque, na verdade, essa visão holística, assim, da natureza, ela afeta diretamente o nosso modo de vida. Nós já nascemos dentro de uma configuração, a gente tem um modelo de vida, e se a gente for pensar nas próximas gerações, a gente tem que mudar o nosso modo de vida. Só que o nosso modo de vida é influenciado pelo nosso modelo econômico. Então, a gente vive numa sociedade de consumo. É uma sociedade que ensina para as crianças que a única, absolutamente a única forma de ser feliz é tendo objetos. Então, todo mundo quer comprar bugiganga e objetos, só que para produzir esses objetos precisa gastar energia. E a fonte básica de energia é o petróleo. E aí vem toda essa demanda e poluição e lixo, coisa e tal, e isso afeta, né? E, de novo, essa questão aí de Gaia, né? Porque, vejam, a gente pensa muito no ser humano, a própria sustentabilidade, né? Como é que as próximas gerações vão se sustentar? Então, há um especismo na biologia, a gente fala em especismo, como a nossa espécie. Tá, mas e o direito à vida das demais espécies, né? Os outros seres vivos compartilham a existência, historicamente, com nós nesse planeta. E será que eles não merecem respeito? Será que eles também não têm que ter condições de continuarem reproduzindo e vivendo, compartilhando esse planeta? Então, é uma consciência que a gente ainda não tem. Na teoria, ela existe, mas na prática, não. A gente se sente responsável pelo próximo, até no sentido meio religioso, né? Mas a gente não se sente responsável pelo futuro das baleias, pelo futuro do tamanduá, né? Então, é muito complexa essa relação. Você falou dos animais, lembrei de um outro dado, né? 20% dos... o maior animal, né, vítima dessa condição são os peixes de água doce, né, que é a maior taxa de extinção dos vertebrados de todo o planeta. Então, o lixo que a gente está depositando no meio ambiente vai acabar parando, né, nas águas, o oceano. A gente até já conversou sobre esse tema, né, do lixo nos oceanos. Poderíamos até deixar o link aí para o pessoal poder acompanhar a questão dos oceanos.
que eu acho que vale a pena recuperar também. Mudanças climáticas, nós já falamos também. É que toda essa discussão agora que a gente está colocando, lógico, ela é muito atual, mas agora vamos voltar para 1972. Naquela época, os caras não tinham essa noção que a gente começa apenas agora a ter, né? Então, o feito da Estocolmo 72 foi extraordinário. Numa época onde não se tinha essas ideias, não se tinha esses conceitos, né, se desenvolvendo, mesmo assim, né, o Lovelock, que é o cara que vai desenvolver essa tese aí de um ser vivo global, ele consegue motivar as autoridades mundiais e desencadeia um processo como esse, que foi revolucionário na história, né? Sem dúvida. E quais foram as ações práticas, Monteiro, que surgiram a partir dessas conferências, né? Não sei se a pergunta não se limita a Estocolmo, claro, mas a gente pode ir além. E a efetividade disso, né, para a nossa... Sim, pensando, Rogério, em questão de vestibular mesmo, acho que esse ano é um bom tema para eles ficarem perguntando se, a partir de Estocolmo, teve algum tratado específico. Em Estocolmo, não. É um start, ele realmente é uma primeira reunião. Foi um grande alerta. Um grande alerta, né? Que 20 anos depois, na Eco 92, eu vou até colocar aqui o símbolo, né? Que foi no Rio de Janeiro, ali que começam a surgir mecanismos de controle internacional. Até teve o de Montreal, que é o de CFC, que é na década de 80. Mas no Estocolmo, não. Mas uma coisa que eu acho bem importante do Estocolmo é que ali eles incentivam que dê educação ambiental nos países, no mundo, né? Nos ensinos fundamentais e médios, né? Claro que cada país vai no seu determinado ritmo, e isso também eu acho, fazendo uma crítica aqui, que é bom, eu sou totalmente a favor da educação ambiental, só que vai gerar os ecochatos também, né? Que o Ricardo falou ali. Eu até inventei um neologismo, que é a gretamberização das discussões ambientais, porque hoje qualquer mané pega um livrinho ali, tem meia aula de biologia, meia aula de geografia, o cara já quer criar alguma teoria mirabolante. A própria Anitta faz muito isso. O catastrofismo também, ele atrapalha bastante ali, né? E às vezes, como as questões ambientais são muito multitemáticas, não adianta uma pessoa simplesmente lá que tem 8ª série, 7ª série, um leigo, achar que consegue uma solução de um problema ambiental só com uma ideia ali que ele viu na internet e tudo mais. Isso também tem culpa da internet, né? Você dá a voz vamos dizer assim, aos tontos em larga escala, né? Mas a tua pergunta é essa, assim, o que automaticamente girou a partir da Estocolmo 92 é o PNUMA, que é o Programa da ONU de Meio Ambiente e Desenvolvimento, e a questão da educação ambiental. E as leis mesmo aí vão vir muito a partir da Rio 92, né? Sim. E teve nesse meio tempo aí, teve o relatório Brundtland, né? Esse relatório foi marcante ali nos anos 80, né? Porque ele vai ser, porque se não foi o primeiro, mas talvez o maior inventário, né? Levantamento, né? Das agressões na época. Lembrando você que está em casa, não esqueça aí de dar o seu like, se inscrever, recomendar a gente para os amigos, ver os outros episódios. Vai, Monteiro, continua. Tá. Não, uma outra coisa também que eu acho que seria bem cara de vestibular, é assim, ó, se em 1972 aconteceu na Suécia, que é um país que é super preocupado com as questões igualitárias de gênero, economia e questão ambiental, por que foi no Brasil em 92? Isso é uma pergunta de geografia, às vezes até de história. Porque de 72, o Brasil foi um dos grandes incentivadores. Temos que fazer essa de Estocolmo. Aí quando eles começaram a redigir os textos lá na Suécia, eles falavam assim, os países desenvolvidos vão continuar produzindo riqueza e os emergentes, na época era terceiro mundo, né? Vocês vão ficar conservando a natureza. Daí o Brasil surtou. Mas não foi só o Brasil, não. Foi o Brasil, a Índia, a China, a África do Sul e a Nigéria. Aí eles usaram um discurso que eu não sou nem a favor nem contra, mas é interessante essa discussão, que é assim, se a Europa está rica porque destruiu as florestas temperadas deles, por que a gente não vai ficar rico usando essa mesma temática? E isso vai gerar essa guerra de cabo de guerra até os dias atuais, né? Quem ficou rico hoje é fácil ficar dando de dedo na quem é pobre, tem que preservar, mas eles detonaram muito, né? O Japão destruiu tudo, né? A Eco 92, ela, até o relatório final, o título já é o Nosso Futuro em Comum, né? Então já é uma... E aí quando os caras falam assim, passou 20 anos, o Brasil ficou queimadaço no cenário internacional, porque ele não participou direito de Estocolmo, na hora H ele deu no pé, aí aconteceu, pensando bem, né? Acho que o Brasil quer fazer essa de 92.
92. Eles iam fazer ou na Suécia ou no Brasil. E como o Brasil estava saindo da ditadura ali, você tem o presidente Collor, que eles citam muito em prova de história, geografia, então uma redemocratização do Brasil, e o Collor era um presidente novo, ele queria passar para o mundo uma ideia que o Brasil é o país do futuro, sempre aquela ideia que vai dar certo, que vai dar certo. Então o Brasil topou, bateu no peito, não, vamos nos arrepender e vamos fazer a Eco 92 aqui no Brasil, né? E virou uma referência, né? Porque tudo que acontece depois vai ser... A próxima foi em Joanesburgo, na África. Aí tem África do uma... Sul, Rio exato. mais 10. Daí Tem depois uma 10. lógica que pode ser que ele pergunte meio no Enem. Se é verdade que cada 10 anos, depois de 92, você tem obrigatoriamente uma reunião para revirar, né, conversar, negociar os novos tratados, né? Por isso que teve a Eco 92 do Brasil, aí teve a Rio mais 10, porque é 10 anos após, né? Que essa foi na África do Sul, o Alexandre Foi na falou. África, Joanesburgo. Depois teve a Rio mais 20, que voltou para o Brasil, Voltou pro Rio. para ser uma tendência de ser no Rio, né? Essa foi atropelada pela crise econômica, né? Crise Daí- econômica, daí... 2012. 2012, o Brasil estava terminando de assinar o Código Florestal novo, daí esse ano era para ter a... Tem, né? A É curioso que a 2030. imprensa não rotulou Rio mais 30, né? E daí houve um racha, né? Esse ano, já falando disso. Mas foi utilizada a expressão Estocolmo mais 50. É. Né? Exatamente para reforçar essa efeméride da primeira grande, né, conferência E mundial. daí a reunião geral, a gente pode falar, foi Estocolmo mais 50, você falou, e a Rio mais 30 basicamente focou no Rio, mas daí a questão das cidades. Das cidades. Cidades, que hoje a maior parte da população, claro, urbana, sustentabilidade. Nessa Rio mais 20, né, que foi em 2012, aliás, a Rio mais 10, perdão, né, 2012, me fez lembrar a preocupação com a administração do lixo no Brasil. Em 2010 nós tivemos a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, cuja meta não foi alcançada e ainda está muito longe, né, de sê-la. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela determinou que em 5 anos o Brasil eliminaria todos os lixões. Lixões e os aterros controlados, que é uma gambiarra brasileira. Um meio termo, né, assim. entre Meio lixão e aterro sanitário. Quer dizer, estamos muito longe de ter 100% de aterro sanitário, que é o ideal, né, que é o controle, né, dos resíduos com leito impermeável, né, sem a contaminação. Saiu agora o marco do saneamento básico. Estamos muito longe de atingir essa meta que já era prevista lá em 2010. Né? O Brasil sempre se preocupa em seguir a onda ambientalista, que não é ruim, mas devido ao tamanho do Brasil, à continentalidade, porque lá na Europa é tudo fácil de consertar, né? Os caras têm muita renda per capita, muito dinheiro e muita tecnologia. A tecnologia é deles. Então, no Brasil, as questões ambientais, distâncias, fatores culturais também são dificultadores, né? E outras necessidades que muitas vezes se impõem, né? Se impõe, Mas o Monteiro, você que é um cara das leis aí, assim, né? Efetivamente, assim, por que é uma grande dificuldade dessas conferências repercutirem no dia a dia das pessoas? Porque a gente acaba vendo, assim, muitas vezes, né? Esse ano teve uma conferência sobre oceanos, né, para conservar. Aí foi uma grande discussão, foram feitas 700 e tantas propostas, mas a própria ONU acredita que a efetividade vai ser baixa. Claro que a gente entende isso, né, questões econômicas e tal, mas por que não há uma pressão assim, internacional para que a coisa... Vamos usar uma linha de raciocínio, essa pergunta é legal. Vamos usar a Conferência de Paris, você vai me ajudando aí, porque a tua área de física, de geografia física. Então, teve aquele acordo de Kyoto, né? O que o acordo de Kyoto dizia, basicamente? Vamos reduzir o efeito estufa. Quem que vai ter que reduzir? Os países ricos, né? E se não reduzir, vai ter que pagar a multa, né? Sendo que os que mais poluem são os emergentes, que é a China, a Rússia, Brasil e Índia. Aí aquele tratado, que é de 96, não deu certo. Por quê? Porque era uma ideia mais impositiva dos acordos internacionais. Vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Acho que o grande mérito dessa COP21, que é a de Paris, de 2015, eles terem colocado a mão na consciência e falar assim, não, vamos deixar meio que aberto. Que cada país que assinar escolhe um valor que possa atingir até 2030... Acho que é 2030. 2030 ali, ó. Então, acho daí que tem que rever a cada 5 anos. A tendência dos acordos internacionais, eles chamam de soft laws, que é leis leves, assim, ó, que cada país bota o problema na mesa e tenta resolver dentro daquele padrão. Porque se você impor um padrão único, acho que não vai dar certo. Acho que o futuro vai ser esse. Alguns exemplos que eu acho que são legais de prova, que deram errado, né, que ele pode mencionar, estão acontecendo nos últimos 1 ano e meio. A China aceitou esse tratado de Paris com muita raiva, dizendo assim, vou ter que baixar a poluição,
porque senão os caras não vão comprar meus produtos industrializados. Então, eu pelo menos ajeito o lado ambiental, mas continuo usando mão de obra infantil, usando agrotóxicos pesados e tudo mais. Aí eles diminuíram a produção de energia por carvão, aí começou a ter um monte de apagão na China. Né? E isso está afetando a produção mundial de produtos. Então, foi um efeito borboleta, literalmente, de você tentar, na marra, controlar uma coisa e foi estourando por outro lado. Tem o caso do Sri Lanka, que vocês devem ter acompanhado faz um mês, mais ou menos. O governo do Sri Lanka falou, ó, não é mais para usar agrotóxico no chá, que é a grande matéria-prima de exportação deles. Vamos fazer um chá orgânico. Beleza. Caiu a produtividade um monte, parte da população perdeu emprego, perdeu renda e se rebelou contra o governo. Não foi só isso, mas contribuiu. Então, acho que a tendência é você ter leis mais leves, com maior nível de negociação, atingindo muita tecnologia, para daí, lá na frente, você ter uma disruptura. Essa palavra agora está na moda, né? Antes todo mundo falava procrastinação, nem sabia o que era, mas falava. Agora a moda é disruptura. Disruptura é quando você troca uma tecnologia. Então, por que a gente não usa mais fax? Né? Porque tem gente que está assistindo isso que não sabe nem o que é fax. Pô, porque o e-mail é melhor. Por que você não usa mais e-mail? Porque o WhatsApp é melhor. Agora, imagina, chega o governo e obriga, todo mundo vai parar de usar fax. Não é. Então, acho que é por isso que não dá tão certo, por causa de vários desníveis econômicos, sociais, os vários interesses dos países, né? Novos hábitos de consumo, Novos hábitos talvez, de consumo. né? Uhum. Me fez lembrar a pandemia também, que deixou, né, as pessoas em isolamento social, e aí, claro, a quantidade de pedidos de delivery, né? Aumenta, é um outro hábito, é uma nova forma de consumir. E aí, pensando na quantidade de lixo que a gente gera, né? Só o mercado de delivery, comparando 2019, antes da pandemia, com 2021, houve um aumento de 46% de geração de embalagens plásticas, né? E, plásticos, de 17 mil toneladas, passou a ser 25 mil toneladas com esse simples mudança de hábito. A gente pedindo, né, refeição em casa. As pessoas e tal. caindo mais de moto para entregar, né? Lembra que teve uma greve de entregadores do iFood porque surgiu do nada esse mercado. Mas agora aqui, só para fazer um pequeno parênteses, né? Fala muito da questão do plástico. O Rogério já falou a questão do plástico. E todo mundo, quando fala em plástico, visualiza a garrafa, a embalagem flutuando no mar, tipo aquilo lá, né? Claro, isso é um problema. Mas é o menor dos problemas, né? Porque quando a gente fala em plástico, tem uma coisa que a maior parte das pessoas não sabem. O problema do plástico não são essas embalagens. Claro que é um problema, mas não é o grande problema. O problema do plástico é o plástico microscópico, né? Então, por exemplo, a máquina de lavar roupa é absurdamente poluente, porque a gente põe calças de lycra, de tecido sintético, então naquele movimento, sacudindo, aquilo vai atritando e vai formando o plástico microscópico, que nem os filtros conseguem reter, e isso tudo vai para o oceano. Então a gente vê aquelas ilhas de plástico flutuando, lógico, é um problema ecológico, é um probleminha, porque o problemão ninguém está vendo, que é o plástico microscópico, que já contaminou todas as cadeias alimentares do oceano. Não existe hoje no oceano peixe que não esteja contaminado com plástico. Até na Antártica. E a gente come, né? Outro dia, eu não vou falar aqui meio off, eu vi uma estatística que a gente come, em média, 1 cartão de crédito de plástico por ano. Então, somando os peixes, né? Aí defeca meio cartão, você aí um cartão. E aí o cara vai botar o bundão lá na maquininha, não dá certo, mas olha, é muito plástico. Por aproximação. Né? Então, e a única forma é achar um acordo internacional para reduzir. E aí é bronca. No fundo, o grande problema, ele não é científico, ele é político, né? Sim. Como que politicamente a gente vai resolver um problema global, né? Hoje já está se falando em plâncton plástico, né? Você tem uma natinha em cima do oceano que eles chamam de plâncton plástico, né? Diz que tem algumas ilhas no Havaí que, se você pegar uma porção de areia, assim, diz que 5, 10% do que você tem na mão ali é plástico, microparticulado. Mas não vamos longe, cara. O tempo atrás, o ano passado, fui na Ilha do Mel, aí eu resolvi fazer aquela volta, aquela caminhada completa, né? A circo caminhada É assustador, porque ali onde os turistas vão, na parte da Brasília e das Encantadas, é tudo limpinho, bacaninha. Agora, vai para a parte da reserva lá caminhando, é assustador, é muito plástico. Tu olha assim, meu Deus, não pode ser verdade. É muito plástico, que é trazido, claro, parte vem ali do Paranaguá, mas boa parte vem do oceano, sabe? Lá da onde que é trazido. Joga ali bastante, né? O Ricardo falou um troço que me ativou uma ideia interessante. Nessa Rio 92...
É ali que eles criaram a Agenda 21, né? Às vezes eles perguntam em prova, é porque tem 21 leis? Não, é porque o século... 2.000 propostas. É para o século 21. E ali, uma das características é assim, ó, você tem que fazer uma Agenda 21 local para a cidade, uma estadual e uma nacional e uma global. Por quê? Porque as soluções para cada povo é diferente. Você chegar para um indígena e falar, pare de gerar queima de combustível fóssil. O cara nem usa combustível fóssil. E a agenda de uma indústria é diferente do... então, realmente, tem que ir o global e customizar. Mas, ô Gaúcho, indo aí para nossa reta final aí, explorando aí a sua presença, uma coisa que a gente conversava aqui antes de efetivamente começar a gravar é essa coisa que a teoria de Gaia, ela que chegou a ganhar uns contornos místicos, assim, né? Você poderia falar um pouco disso? Porque na verdade há muito erro de interpretação, né? Porque naquela época, em 72, quando foi lançada a ideia, era a ideia de que o planeta era uma entidade viva que se autorregula, a gente chama de sistema homeostático, né? Então, quando a gente começa a analisar pela lógica, aí seria até um gancho desse assunto para o vestibular, especificamente para a biologia, é o conceito de ecossistema, né? Que é a ideia de que é integrado. O ser vivo, a vida não está no ser vivo, a vida ela está na integração. Então, todos os seres vivos estão integrados. A relação de todos os seres vivos modifica a estrutura do planeta. Né? E acreditava-se, ainda se discute isso, que essa organização viva muda o planeta para tornar a vida mais fácil, como se houvesse um objetivo, como se houvesse uma intenção na natureza. Né? Os darwinistas se arrepiam quando ouvem isso. Então, essa questão aí meio mística que surgiu é que como se houvesse uma consciência mundial, como se o planeta fosse um ser supraconsciente, além de tudo. Até pode ser que seja, porque, no fundo, quando a gente fala em vida, ninguém sabe exatamente definir vida, né? Então, a gente vê a vida do bichinho, a vida do plâncton, a vida do ser humano, mas existe uma vida planetária, segundo essa hipótese de Gaia. Então, essa hipótese de Gaia teve essa influência. Foi a partir desses estudos que aí os caras começam a ter noção de que, globalmente, tudo se relaciona. Então, a poluição lá do agrotóxico do Sri Lanka não afeta só o chá no Sri Lanka, afeta toda uma estrutura global de um organismo único. Aí surge até mais tarde um livro que era A Vingança de Gaia. É como se a natureza vai eliminar o ser humano, como se fosse um vírus. Naquele filme da... do Shyamalan. Tem um filme do Shyamalan que, mas eu tô pensando que as plantas se liberam pólen, que vai se vingando das pessoas. No Matrix, tem uma cena do Matrix, tem também. Né, que aparece um dos personagens que era a máquina, né, que dizia que o ser humano era um vírus que ia crescendo na superfície do planeta e que eles seriam a cura para eliminar esse vírus. Então, a visão metafísica, a visão até espiritualista é meio que isso, como se houvesse uma inteligência supramundial que controlasse a vida e definisse o que ia acontecer. Isso enfraquecia cientificamente a tese, né? Mas ela está se desenvolvendo até hoje. O último livro, se não foi o último, mas um dos últimos, né? Ele fala Alerta Final, né? O último livro do James Lovelock é o Alerta Final. Então ele já dá uma coisa meio catastrófica aí para essa situação. O catastrofismo está presente, mas também é uma hipótese que a gente tem que pensar, porque muitos pesquisadores dessa área dizem que não há mais solução. Independente do que a gente fizer, é irreversível os efeitos. Né? Uma das coisas que se fala, e essa é assustadora, né? Porque a água é um gás estufa. Vapor d'água. E quanto mais esquenta, mais o oceano evapora. Aí, quanto mais vapor, mais água, mais esquenta. Então, alguns cientistas defendem a tese que mesmo que a gente pare tudo, não tem mais como reverter. É cada vez mais gás estufa, evaporando. Aí os caras dizem que talvez em 50 anos não exista mais vida no planeta. Aí os catastrofistas. Mas e tem um certo fundamento agora, se é verdade ou não, né? E além do que, contudo, a aposta da solução é na tecnologia. Talvez a inteligência artificial venha resolver esse problema, porque senão é difícil imaginar uma solução. É isso aí.
É isso. Maravilha. É isso. Mas antes que o mundo acabe, vocês têm que passar na Federal. passar. Primeiro, claro. E dá o like, se inscrever. Dá o like, voa com tudo desse like recomendar aí. pros amigos. E lembra, se o mundo acabar, pelo menos tu vai pro inferno com a carteirinha da Federal. Claro. Né? É importante. ó. Enem também, Enem. Porque o pessoal É, assiste no Brasil Enem, inteiro, o Enem, o pessoal mas assiste em Enem, outros mas estados. o Enem vai ser pra uma Federal igual. Então tá. É isso aí. Gente, a gente brincando aí, mas ó, dá o teu like, se inscreva. Aqui ficarão algumas indicações para você ler, o nosso resumo. Aproveite isso. Então, meus amigos, obrigado aí pela presença. Rogério Valeu. Gaúcho, Valeu. sempre disponível. E Grande até a abraço. próxima.